Uma boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nós. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de podermos, nesta noite, meditar um pouco na palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos para nós meditarmos no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso 11. João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 até o verso 11, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem em vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo. Secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Verso 11, tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Vamos elevar a Deus uma palavra de oração. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, porque só o Senhor é Deus e não há outro. Te agradecemos a Deus pelo grande privilégio de mais uma vez, ó Deus, transmitir a tua palavra nesta noite, que nós possamos entender a mensagem da tua palavra, Deus, que nós possamos aplicar a tua palavra às nossas vidas, para nós vivermos uma vida que honra e glorifique o teu santo nome. Agradecemos por tudo, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero destacar aqui, irmãos, o ser. O ser é uma condição de Deus. Ser. Jesus está se identificando aqui como a videira. Ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora o verso 4 está destacando uma coisa importante. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, nós queremos falar sobre o ser, a condição de Deus. O que é mais importante? A comunhão com Deus sempre. Aqui a palavra de Deus está falando que o nosso Deus, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ele se apresentou, ele se apresenta aqui como a videira, e nós entendemos que a videira, ela é uma árvore e ela tem os galhos, e aqui os galhos da videira somos nós, os salvos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Agora nós fazemos uma pergunta. Se um galho da videira quiser sozinho, se ele quiser sair da videira e ele querer sozinho dar fruto, ele vai dar fruto? Não, ele não vai conseguir dar fruto. Porque ele sai da videira. É a videira que é a fonte de alimentação para ele, para esse galho. E nós queremos destacar aqui 4 pontos. O primeiro ponto é condições para permanecer em Cristo. Condições para permanecer em Cristo. Aqui está falando do fruto. Fruto aqui, para nós, os servos de Deus, é justiça e santidade. Viver
uma vida diante de Deus que prova realmente que nós somos transformados por Jesus, que nós somos realmente limpos pela palavra de Deus. Versículo 3 diz isso: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós queremos destacar o versículo 4, 7 e 10. O 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. O versículo 7 diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E depois o versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Uma coisa interessante, irmãos, que talvez você não tenha perguntado a si mesmo: por que tantas pessoas abandonam o caminho de Deus? Porque muitas pessoas professam ser salvos, professam ser crentes, professam ser transformados por Jesus, e quando no decorrer da vida cristã realmente abandona. Por que isso? Porque está aqui no versículo que nós lemos: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Depois no verso 7, se permanecerdes em mim. O se é uma condição, e essa condição Deus cobra de nós. Que condição é essa? Nós temos aqui fruto, justiça e santidade. Agora, condições para permanecer em Cristo. Uma das condições para se permanecer em Cristo é frutificação espiritual exigida. Precisa ter fruto, precisa apresentar frutos para Deus. Vamos ver um versículo que ilustra isso. 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 até o versículo 7. 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 ao versículo 7 diz assim: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança. Quer dizer, permanecendo sempre em comunhão com Deus. Com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. O segundo ponto da condição para permanecer em Cristo é o tempo de Deus, a ação de Deus no tempo certo. Porque quando nós professamos ser servos de Deus, professamos ser transformados por Jesus, é inadmissível que o crente não permaneça em Jesus, não permaneça na videira, né? O ramo não permaneça na videira. O versículo 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Se nós somos realmente transformados por Jesus, nós somos os ramos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora, como que eu vou transmitir para o mundo que eu sou de Cristo se eu não permanecer em Cristo, se eu não fizer realmente a vontade de Deus, se eu não tiver comunhão com Deus sempre? Então, por isso a palavra de Deus está dizendo aqui: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, secará e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam.
Agora o versículo 7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, o tempo de Deus, nós vamos ver uma referência aqui, é Mateus capítulo 3, versículo 10. Lá, Mateus capítulo 3, versículo 10. Mas antes de nós lermos o versículo 10, nós vamos ler o versículo 2 primeiro. Mateus capítulo 3, verso 2 primeiro, depois o 10. O 2 diz assim: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E depois o 10 diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Se nós professamos ser servos de Deus, professamos ser transformados por Jesus, de maneira nenhuma nós podemos estar fora da videira. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. O terceiro ponto que Deus requer de nós é condições de alta produtividade. Condições de alta produtividade. Quais são essas condições? A primeira das condições de alta produtividade. A primeira dela está no capítulo 14, versículo 10 de João, Evangelho de João. Capítulo 14, versículo 10 diz assim. João 14, 10 diz assim: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, precisa permanecer em Deus. O segundo ponto, receber as disciplinas das palavras de Cristo. Evangelho de João, capítulo 14, verso 20 e verso 21. Receber a disciplina das palavras de Cristo. O capítulo 14, verso 20 e 21 diz assim: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O terceiro ponto da condição de alta produtividade, aplicadas pelo Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo é ensinado pelo Espírito de Deus. Verso 14, o capítulo 14, verso 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E aí o quarto ponto dessa condição de alta produtividade é dependência total para com Cristo na comunhão e na oração. Capítulo 15, versos de 5 a 7 diz assim: dependência total para com Cristo na comunhão e oração. Capítulo 15, versos 5 a 7 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhança do ramo, e secará, e o apanho, lanço no fogo e o queimo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E por fim, o quarto ponto, que é o contraste entre as consequências de permanecer ou não na videira. O contraste entre as consequências de permanecer ou não na videira. A palavra de Deus está dizendo aqui que Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Como nós podemos subsistir a nossa fé, como que nós podemos declarar servos de Deus se nós não estivermos ligados à videira? Jesus é a videira. E se nós realmente queremos servir o nosso Deus, nós precisamos permanecer. Permanecer no quê? Permanecer naquilo que a palavra de Deus ensina.
E aqui está dizendo assim, o contraste entre as consequências de permanecer ou não na videira. Ponto 1. Os que nada produzem. Ponto 2. Os que produzem algo sem disciplina. E o ponto 3. Os que produzem muitos frutos. Nós vemos aqui então, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se, o se é uma condição, irmãos. Para nós agradarmos o nosso Deus, para nós estarmos sempre ligados à palavra do nosso Deus, nós precisamos ter essa constância, nós precisamos permanecer. Porque senão, se nós não permanecermos em Cristo, nós não vamos nunca produzir fruto. E aqueles que dizem ser de Jesus, precisa produzir fruto, porque Jesus disse aqui, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Agora, e se desviar? E se não permanecer? E se não guardar os mandamentos de Deus? E se não observar a palavra de Deus? Porque o que Deus quer de nós, exige de nós, é uma vida de santidade, uma vida de justiça, frutificação espiritual. Porque sem mim nada podeis fazer. Se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Ainda Mateus capítulo 7, versículo 17. Mateus capítulo 7, versículo 17. Diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. E se nós somos realmente servos de Deus, não podemos produzir fruto mau. O versículo 18 diz assim: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então nós precisamos produzir frutos dignos, que prova realmente que nós somos transformados por Jesus. Versículo 19 diz assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Versículo 20: assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Então, se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em vós, é uma obrigação nossa como servos de Deus ter em mente que o Senhor Jesus nos salvou para nós dedicarmos as nossas vidas em servir a Ele com justiça e santidade. Então nós vamos aqui ver mais um versículo da palavra de Deus, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1:11. E 11. Filipenses capítulo 1, verso 10 e 11. Para provardes as coisas excelentes, ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, essa deve ser a nossa função: produzir frutos dignos de arrependimento. Nós possamos dedicar as nossas vidas em servir ao nosso Deus, porque Ele nos salvou, Ele nos livrou da condenação eterna, e
isso nós estamos aqui, para obedecer e fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Quero ainda antes de nós terminarmos esse pensamento, voltar lá no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Eu quero destacar o versículo 16. João 15, 16. Jesus disse assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, a condição de Deus: se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. O crente precisa dar fruto, justiça, santidade, mas o que o crente precisa é sempre comunhão com Deus, sempre proximidade a Deus. Nunca o crente pode deixar de observar as palavras do nosso Deus. E nós agradecemos a Deus por esse texto, onde nós pudemos ver as bênçãos de Deus para a nossa vida e dedicar as nossas vidas em servir ao nosso Deus com fidelidade e reverência. Agora nós vamos passar aos pedidos de oração. Nós queremos ler aqui os pedidos de orações e nós vamos orar. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pedidos de orações que foi passado para a irmã Fernanda. Opa, chegou mais um aqui. Ok, então vamos lá, aos pedidos de oração. A irmã Isabel pede por seu patrão Renato e pela sua esposa, pois ele continua sedado. Então, a irmã Isabel pede pelo seu patrão Renato e sua esposa. A irmã Vera pede por sua viagem a São Paulo amanhã e a sua saúde. Pede também para a saúde de seu neto Hugo, pois está tendo crise convulsiva e ficando muito agitado. A irmã Cida pede por emprego ao João Pedro, viagem do irmão Valdecir, sua saúde, pois está tendo muitas dores no joelho. Irmã Salete pede por saúde de sua vizinha Rosilda, que irá fazer cirurgia. Pede também pela saúde da Priscila e a sua também. O André pede por saúde do seu amigo Kleberson, pois está internado em Ribeirão desde ontem. O irmão Simão pede pela saúde do seu amigo Adriano, suspeito de Covid. A irmã Margarida pede pela saúde da Cláudia, pois está entubada e está tendo muita febre, que os médicos possam descobrir de onde vem essa febre. Irmã Odete pede por sua família, saúde, salvação e a todos que estão com Covid. Que Deus esteja abençoando cada um de nós, nos protegendo. Irmão Adalto pede pela sua saúde, saúde do seu amigo Tomatinho, pois fez uma cirurgia de retirada de tumor na cabeça. Irmã Fernanda agradece as bênçãos e os livramentos que o Senhor Deus tem dado a Sara e o Ícaro. Agradece pela saúde e ela agradece pela saúde da família dela. O irmão Salim pede pela família da esposa dele, da irmã Neguinha, pois sua mãe faleceu esta madrugada na Bahia. Eu gostaria de aproveitar aqui a presença de alguns irmãos e nós vamos fazer essas orações. Eu gostaria de pedir para o pastor Alair orar pela irmã Isabel, pelo pedido dela, do seu patrão Renato, sua esposa, e também pelo pedido da irmã Vera, pela sua viagem a São Paulo, pela sua saúde e pelo seu neto Hugo, que está tendo crise convulsiva e ficando agitado. Boníssimo Pai,
Receba, Senhor nosso Deus, em seu trono, nossa gratidão pelo Deus de amor e graça que és, e especialmente pela nossa preciosa salvação em Cristo Jesus. Nós agradecemos por sua palavra que acabamos de ouvir e pedimos que o teu Espírito aplique-a aos nossos corações, para que, vivendo por meio dela, possamos glorificar. Também, ó Pai, eu rogo pelos pedidos que foram passados a mim, irmã Isabel, pedido em favor do seu patrão, Renato e Gilda. E, ó Deus, se for do teu agrado, estabeleça aquele casal e especialmente que eles venham tomar conhecimento do Evangelho e se converterem ao Senhor Jesus. Também, ó Deus, pelo pedido da irmã Vera, pela sua viagem lá para São Paulo, para a casa da sua filha, pela saúde dela, a saúde dela também é precária, e especialmente ela pede pelo Hugo, Pai. O Senhor conhece aquela criança, o Senhor sabe de tudo que se passa ali, meu Pai. Se for do seu agrado, Pai, nós estamos pedindo que o Senhor solucione aquele problema, que aquela criança venha ter saúde, crescer saudável, para a alegria dos pais e de todos nós, e que logo em breve tome uma decisão por Cristo e viva para a glória do Senhor. São as bênçãos que nós pedimos neste instante e agradecemos as inúmeras que o Senhor tem nos dado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pedido da irmã Cida, vou pedir para a irmã Fernanda. A irmã Cida pede por emprego por João Pedro, viagem do irmão Valdecir, sua saúde, pois está tendo dores no joelho. A irmã Sarete pede pela saúde da sua vizinha Rosilda, que vai fazer uma cirurgia, e também pela saúde da Priscila e dela. Então a irmã Fernanda pode estar orando pelo pedido da Cida e da Sarete. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez em tua presença, Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor esteja cuidando ali da família, da irmã Cida, do irmão Valdecir, ó Pai. Esteja abençoando, ó Deus, uma porta de trabalho ao João Pedro, ó Pai. Também, Senhor, que ele possa retornar aos teus caminhos, ó Deus. Te peço, ó Deus, cuida da tua serva, ó Pai, dessas dores que ela está tendo no joelho, ó Pai, devido a um tombo que ela levou. O Senhor também está tendo umas fisgadas nas pernas. Cuide da tua serva, ó Deus, que ela possa ser exemplo no teu lar, ó Deus. Te peço, ó Deus, que você esteja abençoando o irmão Valdecir, ó Pai, nessas viagens, qual ele está fazendo, Senhor. Cuide dele nessas estradas, ó Pai, livrando, guardando de todo mal, de todo perigo, Senhor, de todo acidente, ó Deus. Onde quer que ele esteja, Senhor, que ele possa ser um exemplo servo do Senhor, ó Pai. Também te peço, ó Deus, pela irmã Salete, ó Pai, cuida da saúde dela, da saúde da Priscila, ó Deus. Te peço, ó Deus, cuida da vizinha dela, Rosilda, ó Pai, cuida da tua serva, Senhor. Tu sabes, ó Pai, o que a tua serva tem enfrentado, ó Deus. Cuide dela, Senhor, nessa cirurgia que ela irá fazer, ó Pai. Esteja abençoando ela, Senhor, sendo com ela ali naquele leito, ó Pai. Desde já eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedir que a irmã Raine esteja orando pelo André. Ele pede pela saúde dele, do seu amigo. Não, ele pede por saúde do seu amigo Kremerson, que está internado em Ribeirão. E o irmão Simão pede pela saúde do seu amigo Adriano, que está com suspeita de Covid. Pai, ainda na tua presença, ó Deus, somos gratos a Ti, ó Deus, pela sua misericórdia, que a cada dia se renova sobre nossas vidas, ó Pai. Ainda colocamos diante de Ti, ó Deus, a vida do Cleverson, ó Deus, amigo do irmão André, que está doente, que está enfermo, ó Deus. O Senhor sabe, o Senhor conhece esse corpo, Tu formaste esse corpo, ó Deus. Nós cremos num Deus que é médico dos médicos, ó Deus. Vá ao encontro, ó Pai, tirando as dores, dando sabedoria aos médicos para resolver a situação dele, quanto do amigo do irmão Simão também.
o Adriano, ó Pai, ó Deus, Pai que está com Covid, que está passando por essa dificuldade agora, que esse vírus, Deus, mas sabemos que nós cremos que tudo está debaixo das Tuas mãos, do Teu controle, ó Pai. Vá ao encontro, ó Deus, dele ali, ó Deus, não sei se ele está no hospital, não sei se ele está em casa, ó Deus, cura se for a Tua vontade, ó Deus, que ele possa viver para a honra e glória do Teu nome, ó Deus, que ele possa servir esse Deus que faz milagre, esse Deus que pode fazer o impossível, ó Deus. Muito obrigada, ó Deus, por esse dia e por esse momento em comunhão com os irmãos em oração. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos o pedido da irmã Margarida, da irmã Odete, que pede pela família dela. A irmã Margarida pede pela saúde da Cláudia. E depois nós temos o pedido do irmão Adalto pela saúde do seu amigo Tomatinho. E a Fernanda agradece as bênçãos e os livramentos que o Senhor tem dado a Sara e o Ícaro. E o irmão Salim pede pela família de sua esposa. Então eu vou fazer essas orações e assim fazendo essas orações a gente vai terminar, mas os irmãos nos seus lares lembram desse pedido, desses nossos irmãos aqui, para nós estarmos orando constantemente por eles. Vou orar e assim nós vamos encerrar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos pelas bênçãos que nos tem concedido, pelo grande privilégio, Deus, podermos nesta noite ouvir mais uma porção da Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, te rogamos por esses pedidos feitos de oração, por aqueles que já foram pedidos, ó Deus. Sabemos que o Senhor é ciente desse pedido, o Senhor estará agindo na vida de cada um. Lembramos do pedido da irmã Odete, ó Deus, pela saúde dela, pela saúde do seu esposo. O Senhor possa estar abençoando ela, ó Deus, que o esposo dela possa fazer uma entrega total ao Senhor Jesus. Também o pedido da irmã Margarida, Deus, pela vida da Cláudia. O Senhor conhece aquela vida, o Senhor sabe a situação que ela está, Deus. Se ela não ouviu da Tua palavra, que o Senhor ainda possa dar chance para que ela possa ouvir a Tua palavra, que ela possa tomar uma decisão, Deus. Te rogamos ainda pela vida da Fernanda, do Tiago, pelo lar dela. Ela agradece as bênçãos que o Senhor tem concedido a menininha dela, também o menino, Deus, o Senhor possa estar abençoando eles, o Ícaro, pela saúde deles, ó Deus, e a proteção que o Senhor tem dispensado. Também lembramos, ó Deus, da família lutada, do irmão Salim, a perda da mãe da nossa irmã Eugênia. O Senhor possa estar confortando o coração dela, Deus, bem como de todos os seus familiares. Nós jogamos as Tuas bênçãos para o nosso crescimento a cada dia. Lembramos ainda do pedido do irmão Adalto, Deus, pela vida do Tomatinho. Sabemos que ele está com problema de saúde. O Senhor possa estar com a Tua mão poderosa sobre a vida dele, especialmente que ele possa conhecer o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Agradecendo pelas bênçãos que nos tem concedido. No grande nome do nosso Senhor Salvador Jesus. Amém. Amém.